A partir de agora, a gente começa a gravar a nossa aula. Que é sobre a correção das atividades propostas dos exercícios de fatoração. Ok. Vamos lá, então. Olha, dos casos de fatoração, nós aprendemos que são 4, né? Fator comum, diferença de 2 quadrados, trinômio quadrado perfeito e agrupamento. Nesse primeiro momento, eu passei atividades para você, tudo em separado. Fatório por fator comum, fatório por diferença de 2 quadrados, por trinômio quadrado perfeito e por agrupamento, para vocês treinarem aí as ideias de cada um. Mas, a seguir, a gente passa por uma outra etapa, que até a ideia dos exercícios da Maria. É você olhar para a questão e discernir. Será que eu vou aplicar um fator comum, um agrupamento, uma diferença de 2 quadrados ou um trinômio quadrado perfeito? Não é difícil discernir, mais para frente um pouquinho a gente volta aí nas ideias, tá bem? Então, eu vou começar não com a questão de número 1, nem a questão de número 2. Eu vou começar aqui pela 3, que é a questão da Mariana. Mariana tá aí, pessoal? Mariana. Tá me ouvindo? Tô, Mariana, perfeitamente. Se você falar um pouquinho mais alto, fica ainda melhor. Mariana. Só vou pegar o fone, porque eu tô com o fone e o fone tem microfone, né? Só um minutinho. Tá bem. Mariana, então, ficou encarregada de explicar os exercícios de número 3, que é sobre fatorar por diferença de 2 quadrados. Ok aí, Mariana? Mariana? Professora? Ok. Mariana, o exercício é seu. Fique à vontade para explicar suas ideias. Ok. Então, na primeira questão, na letra Só um A. pouquinho, Mariana. Primeira alternativa. Oi. Tinha uma máquina barulhenta aí. Pode falar. Pode explicar, Mariana. Mariana? Acredito que a Mariana esteja com algum problema técnico. Então, nós vamos começar as explicações pela questão de número 4, que é a questão da Amanda. Amanda, abre o seu microfone para você explicar para nós a questão de número 4, enquanto a Mariana se organiza lá com o microfone dela. Professora, assim, eu acho que vai ficar um pouco de barulho no fundo, porque aqui em casa não tem silêncio, mas eu tentei vir pro cômodo mais quietinho, mas ainda vai ter um barulhinho no fundo. Ok, vamos lá. Então tá, vamos começar na letra A. A ao quadrado mais 14A mais 49. Só um momentinho. Esse A, quando eu digitei, ele subiu, né? Como se fosse 14ª. Mas é um A que está lá no numerador, tá? Desculpa aí. Tá. Beleza. A professora já tinha explicado que a gente pega o primeiro e o último e tira a raiz. Então, eu peguei o A ao quadrado e tirei a raiz. E peguei o 49. Tecnicamente, olhando por cima, primeiro eu não tinha percebido, porque geralmente, quando não tem dois números elevados, você não consegue fazer essa conta do trinômio, você já descarta de começo. Mas aí eu observei que esse 49 eu podia substituir por 7 ao quadrado, que ia ser a mesma coisa. Então, eu fui e tirei a raiz do A ao quadrado
e a raiz do que eu troquei. Ficou raiz de 7 ao quadrado. Deu A e deu 7. No final, a gente tem que multiplicar 2 vezes o primeiro vezes o último. Aí, fazendo 2 vezes A vezes 7, ficou 14A. Bateu com o resultado do meio. Então, é um trinômio quadrado perfeito. E aí, no final, a gente tinha que fatorar. Eu tinha até esquecido, aí a professora me lembrou de fazer isso. Que a gente pega a raiz do primeiro, mais ou menos a raiz do último, e eleva tudo ao quadrado. Aí, fatorando, fica A mais 7 ao quadrado. Perfeito, Amanda. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Só um minutinho. Então, ó, só reforçando a ideia da Amanda. Quando uma incógnita tem expoente, para você tirar a raiz, você divide o expoente dela pelo índice. Então, 2 por 2 daria 1 e eu ficaria com A elevado a 1 como raiz. Quando é um número apenas, você tira a raiz do número. Mas a Amanda teve a ideia de pegar o 49 e escrever como 7 ao quadrado. Como ele tinha expoente também, o 7 sairia da raiz dividindo 2 pelo 2 e ficou 7 elevado a 1, tá? Aí o que a Amanda tinha que fazer? Pós tirar a raiz do primeiro e do último termo. Analisar se o termo do meio está correto, como ela explicou com tanta clareza. Então, ela sempre vai fazer 2 vezes a raiz do primeiro termo vezes a raiz do último termo. E multiplicou isso daqui, 2 vezes 7, 14, 14A. Olhou para o termo do meio. É exatamente ele que está lá. O que isso significa? Que o trinômio que eu tenho é quadrado perfeito. E quando o trinômio é quadrado perfeito, ele permite fatoração. Então, o que a Amanda fez? Pegou a raiz do primeiro termo, pegou a raiz do último termo, repetiu esse sinal aqui, ó, que é o sinal do termo do meio aqui, fechou o parênteses e elevou ao quadrado. Ou seja, fatorou porque era trinômio quadrado perfeito. Muito bem. Pode seguir, Amanda. Vou abrir aqui para você a letra B. Peraí. Ok. Aí, a letra B é 9x ao quadrado menos 6xy mais y ao quadrado. Aí é igual no anterior, que isso é a forma básica para se calcular um trinômio quadrado perfeito. Você pega e faz a raiz do primeiro, que aqui a gente fez, e ficou a raiz de 9x ao quadrado, e a raiz do último, que aí ficou a raiz de y ao quadrado. Como tem 2 dentro e 2 fora, o 2 sai, ficou o primeiro, a raiz de 9 é 3, e a raiz de x ao quadrado é x, então ficou 3x. No último, a raiz de y ao quadrado é y, ficou y. Aí a gente multiplica 2 vezes o primeiro vezes o último, e aí o resultado deu menos 6xy, bateu com o do meio. Aí a gente fatorou, e aí fatorando fica a raiz do primeiro, menos no caso, porque ali do meio é menos, a raiz do último, tudo ao quadrado. Aí fica 3x menos y ao quadrado. Perfeito. Dúvidas aqui nessa questão de letra B? A Amanda vai responder com certeza com clareza. Dúvidas, pessoal? Sinalizaram lá que não. Vamos seguir então para a letra C, Amanda. Fique à vontade. Você havia esquecido um quadradinho aqui, aí eu tentei colocar ele, mas ficou gigante, né? Pode ser. Então vamos lá. 16x ao quadrado menos 8xy mais 4y ao quadrado. Tirando a raiz do 16xy, resulta em 4x. E a raiz do 4y ao quadrado fica 2y. A gente multiplica 2 vezes o primeiro vezes o último, deu 16x. Então, significa que não é um trinômio do quadrado perfeito, porque o valor deu 16. Não bateu com o de cima, que é 8. Então, ele não é considerado um trinômio do quadrado perfeito. Ele é considerado trinômio, mas não é quadrado perfeito, então não permite uma fatoração. Não vamos fatorar. Letra D, Amanda. Na letra D, é x ao quadrado
mais 20x mais 100. Eu troquei o 100 pelo 10 ao quadrado, para poder tirar uma raiz. E aí ficou a raiz do primeiro, deu x. A raiz do terceiro, deu 10. Multiplicando 2 vezes o primeiro vezes o último, ficou 20x. Bateu com o do meio, aí a gente foi fatorar. Aí pegou a raiz do primeiro, mais a raiz do último, tudo entre parênteses ao quadrado. Muito bem. Dúvidas, pessoal? Então, foi trinômio quadrado perfeito e Amanda fatorou. E essa última aqui, Amanda? Essa daqui é 2x ao quadrado sobre 16 menos xy sobre 4 x quadrado mais sobre 16. É que você falou 2. Uhum. Ah, tá, desculpa. Menos x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 4. A gente vai fazer a raiz, normalmente, da fração. Vai ficar x sobre 4. E no outro, a gente vai fazer e vai resultar y sobre 2. Aí, aquele mesmo processo de multiplicar 2 vezes o primeiro vezes o último. E o resultado, no final, deu 2xy sobre 8. Não bateu com o do meio. Aí, então, a gente não fatora, porque ele é um trinômio. Ele é um trinômio, mas não é do quadrado perfeito. E aí, eu lhe chamo a atenção aqui embaixo pelo seguinte. O termo do meio não foi 2xy sobre 8? Só que você esqueceu de um detalhe importante. Tanto 2 como 8 são fatoráveis por 2. E se eles são fatoráveis por 2, 2 por 2 deu 1, 8 por 2 deu 4. Após essa simplificação aqui, por 2 e por 2, eu cheguei a xy sobre 4. Essa fração, ela é equivalente a essa daqui. Então, se eu tenho essa e se eu tenho essa, eu tenho a mesma coisa. E aí eu olho de novo lá em cima. Será que pós-simplificação deu o termo do meio? Olha ele lá, deu. Então, Amanda, apesar de todo o processo correto, quando ela chegou aqui, ela esqueceu que essa fração era simplificável. Por não ter simplificado, ela achou que o trinômio não era quadrado perfeito. Mas após simplificarmos por 2, percebemos que o termo do meio era o que estava lá, então era trinômio quadrado perfeito. E poderíamos, então, fatorar. Repetimos a primeira raiz, repetimos a última raiz, no meio o sinal do termo do meio, fechei parênteses e elevei ao quadrado. Ok, Amanda? Eu deixei assim porque eu tenho certeza que na hora de resolver, muitos também não perceberam essa simplificação. E aí acreditaram não ser um trinômio quadrado perfeito, quando na verdade ele era. Tá bem? Eu não tinha percebido que dava para trocar. Eu vi que você não percebeu. Pessoal, dúvidas na questão da Amanda? Ou tudo bem? Ok, Amanda, você explicou muito bem, parabéns. Eu vou seguir agora para a questão da Mariana, que ficou aqui em cima, Mariana havia tido algum problema aí, Mariana já voltou, certo? Tudo bem aí, Mariana? Agora? Tudo bem? Professora, você está me ouvindo agora? Tô, perfeito. Antes que o senhor Que bom. Eu tava... probleminha, vamos nós, né? Pode ser? eu tava falando, você não tava me ouvindo. Tá, então vai lá. Enfim, na letra A, o que acontece? Quando a gente vai resolver a diferença de dois quadrados, o que a gente tem que fazer? Tirar a raiz quadrada deles. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer, né? E aí, o que eu fiz? O 1, a gente já sabe que a raiz quadrada de 1 é 1. Então, nem tinha necessidade de tirar a raiz dele. Então, eu fui tirar a raiz de 49a ao quadrado. Como a gente sabe, a raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49.
E a raiz de A ao quadrado é só a gente cortar o expoente com a raiz, e aí vai ficar 7A. Depois disso, vai ter essa multiplicação de 1 menos 7A vezes 1 mais 7A. E aí a gente encerra a conta. A gente já para por aí. Lembrando, né, Mariana, que a fatoração é sempre um parênteses vezes o outro, com as raízes, um positivo e outro negativo, certo? Isso. Então, segue lá para a letra B. Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. Vai lá. Tá bom. Já na letra B, foi mais uma vez, primeiramente, tirar a raiz. E aí, a raiz de 4x ao quadrado é 2x, 2 vezes 2 é igual a 4. Quando o número é elevado a 2 e ele está dentro de uma raiz, a gente só corta o expoente. O y também, a gente só vai cortar ali o expoente. Vai ficar 2x menos y. E aí a gente vai fazer, mais uma vez, essa multiplicação, que vão ser dois parênteses, um pelo outro, um com positivo, outro ali com negativo. Mais uma vez, a gente encerra a conta por aí. As contas, na verdade, elas são bem simples de fazer. É só a gente lembrar dessa ordem. Tirar a raiz, depois o que sobrar ali, a gente vai fazer dois parênteses, um vezes o outro, com um positivo e outro negativo. E aí, na próxima, mais uma vez, tirar a raiz, primeiramente. Raiz de 16 é 4. A raiz de A ao quadrado é A, então vai ficar 4A. Depois, a raiz de 9x ao quadrado, y ao quadrado, vai ser 3xy. A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Já ali no x e no y, como eles estão com o expoente 2, a gente simplesmente pode cortar. E mais uma vez, a multiplicação no final. Dois parênteses, um vezes o outro, um negativo e outro positivo. Isso aí. Lembrando que você, se quisesse, também poderia ter colocado o primeiro positivo e o segundo negativo. Esses sinais aí não vão alterar o resultado, estaria correto também. E aí, na letra D, tirar a raiz de fração. A raiz de fração a gente tira tanto do numerador quanto do denominador. E aí, a raiz de 1, a gente já sabe que é 1. A raiz de 4 é 2, então fica 1 meio. Já no A ao quadrado sobre 49, a gente vai tirar a raiz de A ao quadrado, que vai ser A, e a raiz de 49, que vai ser 7, ficando A sobre 7. E aí, nisso, mais uma vez, a gente vai fazer aquela mesma multiplicação. Uma raiz menos a outra vezes uma raiz mais a outra. Uhum. E aí, na última, que é a letra E, a gente vai tirar mais ou menos essa raiz de fração, que a gente tira tanto do numerador quanto do denominador. E aí, a raiz de x ao quadrado 36 avos é x sobre 36. Porque a raiz de alguma letra elevado, ou de alguma letra, algum número, enfim, elevado a 2, é só a gente cortar o expoente. E a raiz de 36 é 6. E aí fica x sobre 6. E aí, no a ao quadrado sobre 25, a gente vai, mais uma vez, cortar ali aquele ao quadrado, e a raiz de 25 é 5. E, mais uma vez, a gente coloca os parênteses, a multiplicação, um positivo, outro negativo, enfim. Perfeito. Dúvidas aqui na explicação da Mariana? Alguma dificuldade na diferença de dois quadrados? Sinalizaram para mim que não, tudo bem com esse caso também. E agora, antes das explicações da Maria, eu vou voltar passando rapidamente com vocês os dois primeiros casos que tanto o André como a Fabiane tiveram aí alguns problemas e não puderam apresentar hoje. Então, olha, o primeiro caso era fator comum.
Como é que eu fatoro por fator comum? A primeira coisa, qual o maior número que divide o 6 e também o 4? Foi 2. Olhei para a parte literal, não tinha fator comum, ficou como fator comum apenas o 2. Agora eu vou dividir 6x² por 2, foi para o parênteses 3x². Menos 4a dividido por 2 deu 2a. Está faltando um A aqui, tá? Eu vou ajeitar isso depois. Letra B. Aqui só tinha número, não tinha parte literal, então eu já sei. O fator comum vai ser apenas numérico. Maior número que divide 4, 8 e 16 foi 4. 4 dividido por ele mesmo deu 1. Menos 8x dividido por 4 deu 2x. Menos 16y dividido por 4 deu 4y. Letra C de fator comum, maior número que divide 55 e 33, 11. Parte literal não tinha fator comum. 55 dividido por 11 deu 5n, mais 33n dividido por 11 deu 3n. Letra D, fator comum, na parte numérica, o maior número que dividiu todos foi o 5. Na parte literal, o A era fator comum, todos tinham expoente 2, então ele foi para a evidência. 5a² x dividido por 5a² deu x, menos 5a² m dividido por 5a² m deu m, menos 10a² dividido por 5a² deu menos 2. Quando eu olhei para a letra E, os coeficientes eram todos 1, então o fator comum estaria na parte literal. Qual? A comum de menor expoente, x elevado a 7. X elevado a 7 dividido por ele mesmo deu 1, mais x à oitava dividido por x à sétima deu x, menos x à nona dividido por x à sétima deu x². E a última questão aqui de fator comum, maior número que divide 6, 12 e 9, 3. X era fator comum, o que apareceu com menor expoente foi x. Y também era fator comum, o de menor expoente foi o próprio y. Dividindo 6x² por 3xy deu 2x. 12xy por 3xy deu mais 4. E menos 9xyz por 3xy deu menos 3z. Tudo bem aqui na fatoração por fator comum? Ok. Então, eu vou seguir para essa número 2, que também ficou sem resolução. Lene, quando que eu resolvo uma fatoração por agrupamento? Você resolve por agrupamento quando, primeiro, não há um fator comum entre todos. E a quantidade de termos tem que ser par. Então, 4 termos, 6 termos, 8 termos, 10 termos são quantidades pares. E eu posso tentar ali um agrupamento. Então, ao olhar para a primeira, eu não vi um fator comum a todos, agrupei. Eu fiz um agrupamento das duas primeiras e das duas últimas. Também eu poderia tentar uma outra ordem, né, envolvendo aí fatores comuns. Por exemplo, poderia ter agrupado a x com a y, 5bx com 5by. O que eu tenho que ter cuidado é que o que estiver dentro do parêntese na minha fatoração precisa virar um fator comum. Então, esses dois primeiros, eu joguei para a evidência o x. Ax dividido por x deu a, mais 5bx dividido por x deu 5b. Esses dois últimos, o fator comum entre eles era y. Ay dividido por y deu a, mais 5by dividido por y deu 5b. Quando eu olhei para cá, nessas duas fatorações que eu fiz, eu gerei um fator comum, porque passou a ter a mais 5b na primeira fatoração e também na segunda. Joguei, então, para o fator comum. Ao jogar a mais 5b para fator comum, sobrou aqui na primeira x e na segunda mais y.
tá? Então, fatorado por fator comum. Essa segunda eu vou deixar para você observar depois. Essa terceira, vou comentar com você, ó. Fator comum dos dois primeiros, x ao quadrado. X ao cubo dividido por x ao quadrado deu x, menos 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado deu menos 5. Aqui nesses dois, o fator comum era apenas a parte numérica. O maior número que dividia 4 e 20 foi 4. 4x dividido por 4 deu x, menos 20 dividido por 4 deu menos 5. X menos 5 tornou-se um fator comum. Além dele, do outro parênteses, vai ficar x ao quadrado e o mais 4. Essa letra D também não houve dificuldade. E a letra E tinha quantidade pares de termos, mas eram 6 e não apenas 4. Então, eu fui buscar um fator comum. Poderia ter agrupado de 2 em 2, porque existia um fator comum. E fiz isso, né? Eu já ia dizer para a gente ver se dava para agrupar de 3 em 3. Mas eu vi que não dava de 3 em 3. Esses três primeiros aqui, ó, não tinha um fator comum entre eles. Então, eu escolhi agrupar de 2 em 2. Esses dois primeiros ficou x vezes a mais b. Esses dois aqui ficou y vezes a mais b. E os dois últimos, z vezes a mais b. Joguei o a mais b para evidência, porque era fator comum a todos, vezes. O que sobrou aqui, x. Aqui, mais y. E no terceiro, mais e. Maria sinalizou lá que agrupou de 3 em 3. Ela deve ter dado uma nova ordem aos termos aí para agrupar. Tudo bem, Maria, tudo certo, no final vai dar o mesmo resultado. E aí, pessoal, eu quero chamar a sua atenção então, ó. Primeiro, a primeira olhada que você dá para um exercício, você vai se perguntar: será que dá para fatorar por fator comum? Quando que eu fatoro por fator comum? Quando existe um número que divide todos os coeficientes e eu pego o maior. E quando tem parte literal, quando tem parte literal comum, que é a comum de menor expoente. Quando que eu fatoro por agrupamento? Quando não há um fator comum a todos os termos. E o detalhe, para fatorar por agrupamento, tem que ter quantidade par de termos. 4, 6, 8, e aí, de forma a fazer grupinhos, eu consigo um fator comum. Quando que eu fatoro por diferença de dois quadrados? E essa aqui, como a Mariana falou, ela é muito simples e fácil. Para você fatorar por diferença de dois quadrados, ó, diferença é sinal de menos. 2 quadrados, os dois números têm que ter raízes, tá? Então, fatorar por diferença de dois quadrados é ter dois termos, entre eles um sinal de menos. O primeiro tem que ter raiz e o último também. Se fosse um a ao cubo aqui, por exemplo, não dava para fatorar por diferença de dois quadrados, porque como eu divido o expoente pelo índice, o 3 não daria divisão exata, tá? Então, se eu estou falando de coeficiente, tem que ser número que tenha raiz. Se eu estou falando de parte literal, o expoente precisa ser sempre par, porque senão não vai ser divisível com resultado inteiro por 2. E para fatorar por trinômio, você tem, a palavra já diz, trinômio, né? Para você ver se é um quadrado perfeito, como a Amanda deixou tão claro. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, testa o termo do meio. Se der o termo do meio, é trinômio quadrado perfeito. Se não, requer fatoração. Se não der o termo do meio, é trinômio, mas não é quadrado perfeito. E nós chegamos agora ao momento da nossa querida Maria, né? Maria, então, ela ficou com esse exercício aqui, esse exercício onde eu não falei o caso. Ela tinha que chegar, olhar e descobrir. E que caso eu vou aplicar aqui? Será que é fator comum? Será que é agrupamento, diferente de dois quadrados ou trinômio quadrado perfeito? Maria, pode dar aí as suas explicações. Fique à vontade.
Bom dia, meu som tá bom? Bom dia, querida. Beleza. Aí na 5, tá pedindo para fatorar as expressões abaixo pelo método que der e dizer qual usou. A letra A está dizendo assim: 36xy menos 9xy ao quadrado. Primeiro de tudo, quando a gente vê uma conta assim, a gente já pergunta se pode se fatorar por fator comum, que é o mais fácil, que a gente aprende primeiro. Eu olhei e dava, porque 36xy e 9xy ao quadrado tem o 9, que é um fator comum entre o 36 e o 9. E ao mesmo tempo eu vi que o xy está aparecendo nos dois termos. Então, 36xy dividido por 9xy foi igual a 4. E menos 9xy ao quadrado dividido por 9xy deu menos xy, porque não se pode esquecer do sinal negativo. Colocando como Maria, o termo final, Maria, o foi último termo, ele foi só y, porque o x, 9xy ao quadrado, dividido por 9xy, 9 por 9 deu 1, o x e o x dividindo dava para cortar, e o y ao quadrado dividido por y deu y. Então, esse x aqui, ó, eu não tinha observado, mas depois eu vou tirar ele daqui. Dentro do parênteses ficou só 4 menos y, ok? Concorda? concordo. Seguindo. Seguindo, fica 9xy vezes, abre parênteses, 4 menos y, fecha parênteses. No final, coloquei que foi por fator comum. Na letra B, eu vi que não tinha um fator comum entre todos os termos, porque o x aparece 2 vezes, o a aparece 3, mas nenhum aparece em todos. Beleza, se não dá para fazer por fator comum, a gente olha pelo agrupamento ou pela diferença de dois quadrados. Eu olhei primeiro pelo agrupamento, porque tem um número par e tem uma dupla de dois em dois termos, que é o a ao quadrado menos a e o x, ax menos x. Eu juntei esses termos e ficou parênteses, a menos 1 e x, a menos 1. Porque aqui, x, eu cortei, então ficou sobrando só o a e o 1 não sobrou nada. No final de tudo, a gente viu que os termos que ficaram dentro dos parênteses foram iguais, a gente coloca em um termo separado e depois junta os de fora, que foi a mais x, vezes esse que a gente já tinha juntado. Aí eu coloquei que foi por agrupamento. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? No have questions? Não have dúvidas? Maria, pode seguir então. Letra C. Beleza. Letra C está dizendo 4a ao quadrado menos 81b ao quadrado seria igual a quanto? Se formos fatorar por fator comum, não poderia ser fator comum, porque a ao quadrado aparece só uma vez e o outro termo é b ao quadrado. Por agrupamento, não poderia ser também, porque não tem um número par 4 ou mais. O 2 ele é um número par, só que se fosse por agrupamento, teria que ser de 4 para mais. 4, 6, 8 e por aí vai. Então, beleza. Qual seria outro caso que a gente poderia usar? A diferença de dois quadrados ou o trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito não pode, porque aqui só tem dois termos. Então, eu optei pela diferença de dois quadrados. Na diferença de dois quadrados, a gente tira a raiz do primeiro, que foi 4a ao quadrado, tirado a raiz 2a, e a raiz do segundo, que foi 81b ao quadrado, ficando 9b. No final de tudo, a gente pega 2a
mais 9b, fecha parênteses, 2a menos 9b. Letra D. Letra D. Deixa eu só dar Letra D. uma A licença. letra D, a gente... Ok. A letra D, a gente observa e faz as mesmas perguntas. Dá para o fator comum? Fator comum não dá, porque 27, ele não tem nenhum 12, 36, 27, não tem nenhum número que divide os três ao mesmo tempo. O x, ele aparece aqui só 2 vezes, então a gente também não pode considerar o x. Por agrupamento, não poderia ser também, porque só tem três termos e teria que ser de 4 para mais em número par. Diferença de 2 termos, já desconsidera porque aqui são 3. O único que sobra é o trinômio quadrado perfeito. Quando a gente observa os termos, 12 ele tem raiz, o 36 ele não tem raiz, o 36 tem raiz, mas o x ele não tem raiz, porque ele está elevado só a 1. E o 27 também não, porque 27, a raiz de 27 é 5,1 e por aí vai. Tem que ser um quadrado perfeito. Então, não será possível fatorar, pois nenhum dos casos se encaixa. Mas aí, a Maria, né, ela está começando a trabalhar a fatoração agora e ela não enxergou muito bem, não. Mas eu dei aquela olhadinha de professora que há mais de 20 anos lida com isso e percebi o seguinte, Maria. Entre o 12, o 36 e o 27, existe um fator comum. O maior número que divide os três é o 3. 3 divide 12, divide 36 e divide 27, ok? Então, eu joguei o 3 para evidência, ó. 12x ao quadrado dividido por 3, 4x ao quadrado. Menos 36x dividido por 3, menos 12x. E mais 27 dividido por 3 deu mais 9. Aí, um aluno despercebido, ele pararia por aqui. Mas um aluno ligado, e depois dessa dica que eu vou te dar, toda vez que você fatora por fator comum, é importante você observar o que ficou dentro do parênteses e se fazer a pergunta: será que o que ficou dentro do parênteses se encaixa em algum tipo de fatoração? Sim, ó. Raiz de 4x ao quadrado, 2x. Raiz de 9, 3. Se eu testar o termo do meio, vai ficar 2 vezes 2x, dá 4x, vezes 3, 12x. Olha ele aqui, é o termo do meio. Então, além de eu ter fatorado com fator comum, quando eu olhei para o parênteses com aquele olhar clínico, eu ainda enxerguei. Eis aí um trinômio quadrado perfeito. E fatorei de novo. Mantive o 3, né? E dentro do parênteses eu fatorei por trinômio quadrado perfeito. Tudo bem aqui? Tudo bem, queridos? Tudo bem. E Maria, então, segue aí com a letra E. Vamos lá, Maria. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui, porque o nosso tempo está finalizando. Tá, então falando rapidinho, a letra E a gente olhou por fator comum, não deu. Por agrupamento, também não. A gente vai e opta pela diferença de 2 quadrados, que foi m à quarta e 1, que foi a raiz de 1 é 1. Então, a gente coloca no parênteses m menos 1 ou m mais 1 e no outro parênteses m mais 1 ou m menos 1. Só sei que entre um parênteses e o outro tem o mais e o menos. Na letra F... Maria, vou lhe chamar a atenção nesse de novo, tá bem? No seguinte sentido, olha só. Quando você fatorou aqui por diferença de 2 quadrados, não deu m à quarta menos 1? Correto? Então, as coisas ficariam assim. M à quarta mais 1 vezes m à quarta menos 1. Quando faltou colocar os 4. Cheguei aqui e olhei para esse m à quarta menos 1, eu identifiquei de novo uma diferença de 2 quadrados. Aí eu repeti esse primeiro e fatorei esse que estava com menos. Ó. Raiz de m à quarta deu m ao quadrado, raiz de 1 deu 1. Então, essa parte aqui, m à quarta menos 1,
Eu fatorei de novo e deu m ao quadrado mais 1 vezes m ao quadrado menos 1. Falei, paro por aqui? Não. Como não, n? Chega? Chega não, ó. Aqui, ó, ainda tem uma outra diferença de 2 quadrados. Olha que legal. Repeti o m à quarta mais 1 da primeira fatoração. Repeti o m ao quadrado mais 1 da segunda fatoração. E peguei esse m ao quadrado menos 1 e fatorei de novo, ó. Raiz de m ao quadrado deu m, raiz de 1 deu 1. Então, m mais 1 vezes m menos 1. Essa é a resposta de um gabarito de concurso, tá? De prova de escola técnica, onde você fatora o máximo possível aquilo que você tinha dentro do parênteses. E lembre-se que eu fui fatorando só esses que tinha menos, porque a fatoração é de diferença de 2 quadrados e não de soma, né? Então, o que já havia fatorado que deu mais, eu fui repetindo e fui fatorando quando dava aqueles que tinham menos. Entenderam, pessoal? Dúvidas aqui? Queridos? Tudo bem? Ok. Eu vou deixar a Amanda explicar a próxima na última aula, porque eu estou com medo de nossa aula fechar e não dar tempo dela falar.